Bom pessoal, olá a todos. Eu vou trazer um vídeo aqui, um tema novo, tá muito interessante. E é porque eu estou analisando Neemias, esse livro aqui da Bíblia, por causa de um outro tema que eu estou analisando aqui para os membros do canal, né, sobre uma hipótese de Neemias, muito interessante também. E eu me deparei com algo aqui, entendeu, nesse vídeo. Então eu vou interromper um pouquinho a série lá de Zacarias para poder mostrar aqui para vocês. Até porque eu estou com tanto tema já em defasagem, até de política também. Então fica difícil, eu tenho que ir fazendo aos poucos, mas tem muito vídeo ainda pela frente por aí, tá pessoal? E é que nem eu falei, quem quiser sair do canal, saia, fique à vontade. Eu não vou me deprimir, eu não vou me matar, pode ficar à vontade, tá? Porta da rua e serventia da casa. Então vamos lá, pessoal. Neemias, só para situar para vocês, ele foi o governador de Judá pós-exílio da Babilônia. É esse livro aqui da Bíblia, ó, Neemias, é o livro que eu estou analisando, tá? E Neemias, ele governa um tempo ali em Judá, né, Jerusalém, e ele reconstrói os muros da cidade. Então aqui é só para a gente situar a época em que se passa a história de Neemias. Nós estamos falando do judaísmo, já do segundo templo, tá? E o que acontece? Aqui em Neemias 7,65, ele fala assim, ó: e o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que, lembra do até que eu falei, que tem um período de tempo? Até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Turim. O sacerdote nós podemos entender aqui, por causa do vídeo anterior, que seria daquela classe lá que nós falamos, né, do Zadoqueu. Agora, esse sacerdote ele tinha que se apresentar com esses dois objetos aqui, ó, Urim e Tumim. Eu pesquisei as palavras e o termo e fiz uma pesquisa para tentar entender o que é esse Urim e Tumim. Então, só para lembrar, esse texto aqui não é meu, tá? Antes de alguém me falar de plágio ou bobagem, esse texto não é meu, tá? Eu dei só uma pesquisada para situar vocês. Então é melhor quando já tem um texto pronto que eu concorde, do que eu ficar escrevendo letrinha por letrinha. Então isso é muito normal, tá? Senão daqui a pouco vem gente aí falar de plágio. Ter canal no YouTube não é fácil, pessoal. Sabe? Cada vez tem que lidar com uma coisa diferente. Mas vamos lá. A imagem também não é minha, tá? São imagens que eu pego no Google, tá? Então vamos lá. Na Bíblia hebraica, o Urim e o Tumim, do hebraico aqui, ó, Urim e Tumim, luzes e perfeições, estão associados com o Roshem, que é o peitoral do sumo sacerdote, a adivinhação em geral e cleromancia em particular. Muitos estudiosos suspeitam que a frase refere-se a objetos específicos envolvidos na adivinhação. Aqui é uma imagem ilustrativa, que eu peguei só para mostrar para vocês. Então o sacerdote da época ele usava esse tipo de vestimenta. E na vestimenta dele, ele tinha aqui algumas pedras, representando as 12 pedras de Israel. E ele tinha duas pedras que eram específicas. Uma era Urim e Tumim. E essas pedras eram um tipo de cleromancia. O que é cleromancia? É quando você utiliza objetos para você fazer alguma adivinhação, como por exemplo dados. Eu vou jogar os dados e vou ver se meu futuro vai ser bom. Se cair 6 é bom, se cair 5 é ruim. Isso é uma cleromancia. E terá algo parecido que eles faziam aqui com essas pedras. O que vem uma dúvida, né, que a gente começa a se questionar. Se haviam profetas naquela época, que era uma forma que segundo se entende no popular, no vulgar, que era a forma como Deus se comunicava com o povo, qual é a necessidade de você ter pedras para fazer uma arte adivinhatória? Meio estranho, vocês não acham? Era só levantar um profeta e pronto. A Bíblia não fala até que Deus usou uma jumenta falante lá de Balaão, fez uma jumenta falar? Então qual a necessidade de você usar pedras? Meio estranho. Tumim é amplamente considerado como sendo derivado da raiz consonantal TMM, que em hebraico aqui seria o men, né? Não o men sufi, mas o men, e aqui a letra T em hebraico, significando inocente, enquanto que Urim tradicionalmente é tomada como derivada de uma raiz que significa luzes, tá? Aqui ó, Urim, porque luzes em hebraico é or, que nem lá em Gênesis, vai o Melohim, veahi or e houve luz, tá? Essas abreviações são refletidas no Nekudot do texto massorético. Em consequência, Urim e Tumim têm sido tradicionalmente traduzidos como luzes e perfeições, por Teodócio, por exemplo, ou por meio da tomada da frase alegoricamente, como significando revelação e verdade, ou doutrina e verdade. Essa forma aqui de doutrina e verdade aparece na forma na Vulgata, no escrito de São Jerônimo e na Exapla, de Orígenes. Alguns entendem que seria luzes e maldições, tá? Também tem esse entendimento, tá? Apesar do texto aqui não mostrar. Apesar do valor nominal das palavras estarem no plural, o contexto sugere que elas são plurais intensivos. Palavras no singular que são pluralizadas para aumentar a sua majestade aparente. As formas singulares ur e tum estiveram conectadas,
por algum dos primeiros estudiosos, com os termos babilônico urtu, e tamito. Então alguns estudiosos acham que essa aqui é a origem dessas palavras, do babilônio, lá do acadiano, urtu e tamito, significando oráculo e comando, respectivamente. Muitos estudiosos hoje acreditam que Urim simplesmente deriva do termo hebraico arim, que significa maldições. O que é o mais provável, tá, pessoal? Que aí você teria um contraponto, bênção ou maldição. Ou sem falhas, em referência ao julgamento da deidade para uma pessoa acusada, ou seja, Deus no caso. Em outras palavras, Urim e Tumim eram usadas para responder à questão inocente ou culpado. Então, eles pegavam lá as pedrinhas e jogavam. Vamos ver se fulano é inocente ou culpado. Uma coisa que tem a ver mais com sorte, né, pessoal? E não com divindade. É isso que eu acho estranho. De acordo com a visão judaica, o Urim e o Tumim remonta ao sumo sacerdote de Israel. A placa peitoral que se utilizava era dobrada ao meio, aquela que eu mostrei ali na imagem ilustrativa, formando um bolso. Não é um Bolsonaro, tô brincando. Onde ficava um pergaminho contendo o nome de Deus. Esse nome fazia com que certas letras gravadas sobre as pedras preciosas acendessem de acordo com as questões perguntadas. Bom, isso aqui eu já acho que é um pouco místico, né, pessoal? Mas vai da crença de cada um. Aquele que desejava uma resposta e apenas questões de relevância dentro da comunidade israelita poderiam ser perguntadas, ia ao sumo sacerdote. Este se virava para a Arca da Aliança, que também foi condenada, que nós vimos naquele vídeo, e o inquiridor de pé atrás do sumo sacerdote fazia a pergunta em voz baixa. O sumo sacerdote, olhando para as letras que se acendiam, era inspirado para decifrar a resposta de Deus. A tradição é unânime ao afirmar que foram utilizados até a destruição do primeiro templo. Isso aqui é a tradição que afirma, tá? Mas não é verdade. Quando pararam de funcionar, ou seja, elas não acenderam mais. Vai ver, acabou a bateria. O Urim e o Turim eram um dos 5 utensílios que faltava no segundo templo de Jerusalém. Então no segundo templo não tem isso, mas conforme a gente está vendo aqui em Neemias, tinha nos sacerdotes. Flávio Joséfo, no entanto, agora olha a diferença, ele diz que o oráculo estava silencioso 200 anos antes do seu tempo, ou seja, da época do Flávio Joséfo. Ou seja, a partir dos 2 dias de João Hircano, o que significa que Urim e Turim teriam sido utilizados até o tempo dos Macabeus, o que é mais provável. Porque, que nem nós vimos ali no texto de Neemias, os sacerdotes tinham que ter o Urim e o Tumim. Então é bem provável que isso aqui tenha durado até a época dos Macabeus, lá de Antíoco Epifânio IV, né, dos Seleucidas. Os mestres talmudistas, no entanto, nunca haviam visto Urim e Tumim, que consideravam como nome de Deus escrito no peitoral do sumo sacerdote. Em crença geral, acredita-se que Urim e Tumim sejam 2 pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote de Israel, contendo em uma face a resposta positiva e em outra uma resposta negativa. Fazendo-se a pergunta, jogavam-se as pedras, e de acordo com os lados que caíssem, eram confirmada uma resposta negativa ou positiva ou sem resultado. Então, na crença geral, as pedras não acendiam. Era tipo um jogo como de dados. Ele jogava as pedrinhas, e dependendo do lado que caísse as pedrinhas, você tinha uma resposta, como se fosse um cara ou coroa. Tá? Agora, qual que é o problema disso daqui? Além dessa questão que eu falei de ser uma arte adivinhatória, que é meio estranho, né? Se você tem uma época que tinham profetas, qual a necessidade de você ter pedras para adivinhar certas coisas? Isso aqui é proibido em Deuteronômio. Olha o que fala aqui, ó. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Então como é que fica? Você tem uma lei que proíbe essas práticas adivinhatórias. Só que aí você tem na própria Torá, Deus mandando o sacerdote ter, né, no seu peitoral, nas suas vestes, essas pedras para fazer uma prática adivinhatória. E aí, como é que fica, pessoal? Meio contraditório, não acho? Eu sei que já virão pessoas fazer malabarismo, né, nos comentários, mas isso aqui fica meio difícil de você harmonizar. A não ser que primeiro tenha vindo uma coisa e depois outra. Pode ser que essa lei aqui, esse versículo, seja posterior. E olha que curioso, ó. Quando a gente vê aqui em Jeremias, diz assim, ó. E acontecerá aqui é um oráculo de Jeremias a favor do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e contra os profetas de Israel, tá? Ele fala assim, ó. E acontecerá aqui, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome e com peste, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão.
e vós não deis ouvidos aos vossos profetas. Então Jeremias, que nem nós vimos naquela sériezinha de Jeremias, ele combate os profetas de Israel como se os profetas de Israel fossem falsos. Ele chega até a dizer assim, né? Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então ele está combatendo o quê? Os profetas de Israel. Então ele fala assim, ó, não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos. Então haviam adivinhos de Israel. E se ele coloca aqui no mesmo pé profetas e adivinhos que eram ouvidos pelo povo, quer dizer que eles tinham a mesma equivalência de igualdade, ou seja, ambas as práticas eram aceitas em Israel. O que contradiz esse versículo aqui de Deuteronômio. E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo o ponto? Ó, e aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros. Aqui, ó. Então, se os agoreiros eram aceitos em Israel junto com os profetas e adivinhos, como é que explica aqui, ó, Deuteronômio 18:10? É a mesma palavra. Meio confuso, né? E aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Ó, porque mentira vos profetizam. Quem profetizava? Tanto o profeta, quanto o adivinho, quanto o agoureiro. Então nós temos 3 práticas aqui em Jeremias. E eles profetizavam. Então se eles profetizavam era porque era uma prática comum e aceita nessa época, antes da queda do primeiro templo. Para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. E aí como é que fica então essas práticas serem presentes e comum naquela época de Israel? Sendo que aqui em Deuteronômio tem supostamente uma lei que condena essas práticas. A não ser que essa lei tenha vindo depois. Segundo, por que Deus condena depois todas essas práticas de Israel antiga? Nós já vimos aqui no canal que Deus condenou a Arca da Aliança, ele falou que nunca mais iria ter a Arca da Aliança em Israel. Deus condenou os pastores, falou que não ia ter mais pastores para sugar da gordura das ovelhas de Israel. E Deus condenou os profetas, que nem nós vimos aqui nesse canal. Deus fala através de Zacarias, perdão. Ele fala através de Zacarias que não ia ter mais profetas na terra. Se levantasse algum profeta, ele ia ter vergonha de suas mentiras. E não haveria mais. Mas só que nessa época, antes do judaísmo do segundo templo, pelo que dá a entender aqui a Bíblia, era uma prática muito comum. E algumas continuaram no segundo templo, que nem aqui em Neemias, ó, tá bem claro. Ó. Ele fala, ó, não comam das coisas sagradas até que chegue o sacerdote com Urim e Tumim. E aí, como é que fica, pessoal? Confuso, não? Então comentem aí o que vocês acharam e tirem suas conclusões. Mas é por isso que eu falo, a Bíblia ela é uma construção de várias épocas diferentes. Quem acha que a Bíblia é inspirada por Deus, não sei o que, sabe, que a Bíblia é inerrável, inefável, a pessoa vai ter muitos problemas com isso. Porque nós temos faces diferentes de acordo com a época que a gente está analisando. Tá bom? Espero que tenham gostado. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas quem puder dar um likezinho aí que ajuda a aumentar o alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.